Tá vendo? Olha a Rebeca aí, ó. Rebeca é uma... Essa é minha neta também. É a neta. também. Rebeca. Maravilha. Ela com o Pedro, então, de idade. Não, ela fez 7 em julho. Rebeca fez Um 7. ano mais velha do que o Pedro. Maravilha. Pois é, turminha. Que bênção, né, Rebeca? Hoje tá aqui. Tá aqui. Não, o mais novinho é o André, que é o irmãozinho dela, que tem 1 ano e... Vai fazer 1 ano e 4 meses agora, dia 24. Olha lá, olha a Esther, olha a Esther. Olha o tamanho, olha o tamanho da Esther. É uma verdadeira moça. Já passou, sim. E a Esther, ela é... Fico vendo você. A Esther é artista, né? Ela gosta muito da pintura. A Esther é artista, ela gosta muito das pinturas. É, tá ali firme. Adorou o presente que você Ah, que bênção, que bênção. Eu também desenhei muito. E o Pedro é um herói de guerra ali, ó. Ele também Ele também tá indo nos quer desenhos? desenhar também. Mas que maravilha. Dois tem dom. Isso é uma então, benção. de desenho. E a Rebeca também deve estar gostando de algumas coisas de desenho, pelo jeitão. Né, Rebeca? Maravilha. Que bonitinho. E nós, pela graça do Senhor, mais uma vez, estamos juntos aqui na casa do irmão Jaison, né, irmã Patrícia, a irmã Esther, Pedro, Rebeca, a irmã Sinésia, minha mãe está aqui hoje, e a irmã Nancy, e junto com os amados em tantos lugares. Eu vou aqui fazer todo mundo fazer um oi, né? Olha lá o povo, pessoal. Aqui começando de lá, então, vai. Ali está a Rebeca lá. Né? Vocês se lembram da Rebeca? Tem o Pedro. Olha Pedro. A Esther, a irmã Patrícia, o irmão Jaison. E mais pra cá, a irmã Sinésia, a minha mãe. Olha que bênção. E a irmã Nancy, minha amada esposa, tá ali. Né? Então estamos aqui, pessoal. Que bênção podermos estar juntos. Ó, tem algumas pessoas mandando corações. E não é a Nancy. Que é isso? Tem corações aqui, nem posso imaginar quem seja. Corações para vocês também, em nome de Jesus, pessoal. Olha que bênção, nós estamos juntos mais um pouquinho. Irmã Lúcia, irmã Ilza. Olha só, acho que a irmã Lúcia mandou esse monte de coração. Então, queridos, fiquem firmes no Senhor e estamos pedindo que Deus nos abençoe, né, irmãos? Nessa jornada, todos a bordo, né? Bem-vindo a bordo todos aí. E nós estamos nessa jornada. Tá calor mesmo, hein, pessoal? O pessoal tá dizendo que tá um calor. Só de eu estar sem blusa, vocês já podem ver que tá calor mesmo. É, que coisa, irmãos, uma loucura total. Mas queríamos muito, muito, irmãos, pedir ao Senhor que, conforme a sua graça, né? Conforme a sua graça, que é Cristo, a graça de Deus é Cristo, né? A caris de Deus é Cristo. Nós sejamos tocados, né? Tomados por essa ação tão misteriosa, né? Tão sobrenatural, tão elevada, tão santa, né? Da parte de Deus. Ele faz acontecer na vida dos que Ele ama tanto, né? Criou em Cristo, gerou em amor, gerou na dor da cruz, né? No sacrifício da cruz, o seu ato assim amorosamente descrito com detalhes ao longo dos séculos, né? Vamos dizer, tendo a Páscoa como uma das mais sublimes sombras proféticas no passado, né? Quando pelo Cordeiro era anunciado o Cordeiro de Deus, que é Cristo, né? Aí a gente tem, lá no Novo Testamento, sendo falado assim, Cristo é a nossa Páscoa. Né? Cristo é a nossa Páscoa. Quer dizer, aquele
que é anunciado de forma maravilhosa em Isaías, né? Como o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, né? O Filho que se nos nasceu por Ele mesmo, sendo doação da parte de Deus para nós, né? Anunciado no coração daquele profeta, sacerdote no templo, quando ele via Jesus pequenininho, né, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele diz assim: Senhor, despede o teu servo em paz agora, né? Porque os meus olhos já viram. Simeão, né? Simeão. Irmã Alana, Deus abençoe aí a irmã Alana, e junto contigo, teu marido amado, e todos os amados missionários que nos tocaram com o seu amor e as suas vidas por muitos dias, e que continuam tocando, né, por causa da graça de Cristo. Deus abençoe vocês. Irmãos, essas bênçãos tão amplas e tão de dimensões tão elevadas e eternas, e que não tem revelação do Senhor, que não tem fronteiras, né? Não tem fronteiras, e que aos filhos de Deus é dado saber que agora nós somos tirados de uma terra e somos levados para uma terra da qual não podemos voltar, né? É o novo céu e a nova terra. Somos um povo de Deus, o povo do reino de Deus, né? Aí o anjo chegou a Maria e disse assim: aquele que irá nascer de ti, santo que ele é, né? Então ele se chamará Jesus, né? Porque salvará o seu povo dos seus pecados. E depois ele diz assim: ele será Emanuel, que é isso, o nome é aquilo que ele é. Ele é Jesus, porque Jesus significa Jeová salva dos pecados, né? Emanuel é aquele que vem aqui, é Deus que está aqui conosco. Então, ele é anunciado de uma maneira grandiosa em João, né? Quando ele diz assim, a palavra, o Espírito do Senhor revelando a sua palavra, diz assim: aquele que é o ser, aquele que é a razão de todas as coisas, né? Isso aí é para tentar traduzir a palavra logos, que verbo não é bom, para traduzir, né? Porque ali está se referindo a uma pessoa, então tem que ser colocado como pessoa, porque logo mais ele vai dizer: e esse logos se fez carne. Ele não é nem o logos grego, porque o logos grego não se faz carne. O logos grego é a lógica, é o entendimento filosófico, né? É as palavras descritas como gramática comum. Não dá, né? Então vai o Senhor revelar que esse Jesus Cristo, o Senhor, aquele que é a Páscoa, aquele que foi profetizado em Isaías, aquele que foi falado a Maria, quem é? Ele diz: esse é Deus, e nele está o princípio de tudo. Quando é revelado a nós que nele está o princípio de tudo, e que ele de fato dá, e é o único que pode dar a correta percepção da própria palavra, que é ele mesmo. Ele descreve ele mesmo. E quando você está diante das Escrituras Sagradas, se você não conseguir perceber que toda a Escritura, né, ela é a descrição de Cristo, e por conta disso é que você vai entender o que a Escritura fala, você vai se perder. Vai se perder e vai gerar conceitos religiosos, vai gerar conceitos ritualistas,
conceitos lúdicos ou conceitos idolátricos até, né, irmãos queridos? Então, aí ele é revelado em João. João diz assim, João Batista, ele diz assim, ele que está ali é o Cordeiro de Deus. Olha só, quem está passando ali, João, aquele homem lá, aquele é o Cordeiro de Deus. João fala assim, eu não sou o Messias, eu vim para dar testemunho dele, agora vocês sigam ele, né? Ele lá. Essas coisas são extremamente importantes para a mente do ser humano, irmãos, porque nós estamos diante de uma quantidade de percepções, né? Que se a gente não tiver essa revelação como norte, nós vamos sofrer, né? Vamos dizer assim, um problema na continuidade. A continuidade é uma palavra importante que vai aparecer em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Irmãos, a escatologia real e verdadeira está em Cristo. Apocalipse 21. Nós temos que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que da sua graça, do seu Cristo sobre nós aconteça então as construções dentro do nosso coração para a gente seguir dentro desse processo do último dia com a percepção exata e ao mesmo tempo vivendo como foi nos dado o chamado a viver, né? Fomos chamados a viver em Cristo. Então aqui em Apocalipse 21, é importante entender a palavra no versículo 5. Vamos dizer algumas palavras preciosíssimas que aparecem aqui como expressão de Cristo. Ele diz assim, aquele que está sentado no trono, Apocalipse 21, 5. Tem a palavra disse aqui, não tem? A palavra disse. Né? Mas é epu no grego. Epu. É diferente de disse. Tá achado? Apocalipse 21, sim, todo mundo? Aqui, irmãos, aparece uma revelação tem que ler devagar, bem devagar. Aquele que está sentado no trono, epu. Não está em português epu? Claro que não está em português epu. Tá? Disse, mas não pode ler rápido. A gente não pode ler rápido, irmãos. Eu estava conversando agora há pouco com o Lipe. O Lipe e eu lá na cozinha, pai, nós temos que ter um cuidado na velocidade da leitura, não é? É. Porque nós somos treinados a ler rápido e não entender nada. Né? Passa assim. Então você não percebe. Irmãos, quando Deus foi mandar fazer o tabernáculo, quem ainda tiver paciência para ler a descrição da confecção do tabernáculo, se tiver paciência, vai ver o detalhamento. Né? Então, a condição da nossa mente em ser alimentado, em ser conectado com a revelação, ela não depende da quantidade de palavras que você lê. Jesus disse assim, que a riqueza de um homem não consiste na abundância das coisas que ele tem. Quer dizer, não adianta ler 1000 vezes a Bíblia. Uma vez eu vi um tipo de concurso para ver quem lia mais vezes a Bíblia. Isso é uma aberração, é uma aberração. Primeiro que a Bíblia não é para ser lida. Quem compreende a revelação como palavra de Deus, então é Deus, palavra de Deus. Tem gente que usa o termo, né? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ele fica lendo. É uma contradição. Se você diz que isso aqui é a palavra de Deus, então é ele que vai falar. E você vai ouvir.
ao ler, você está podendo ouvir ou não. Porque esse ouvido que ouve a palavra de Deus é um ouvido feito pelo Espírito Santo só. Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Quer dizer, os chamados estão sendo tratados de uma tal maneira. Então, um dia já falei dessa tradução. A tradução também não é essa. Quem tem ouvidos... Quer dizer, a tradução correta desse texto em Apocalipse é: aqueles a quem foram dados os ouvidos pelo Espírito Santo, esses devem ouvir o que o Espírito tem a dizer. Aqueles a quem foram dados os ouvidos para ouvir o próprio Espírito, ouçam o que o Espírito diz a esses chamados que agora têm estes ouvidos. Porque se não tiver este ouvido, a pessoa vai ler, e não vai acontecer nada, ele só vai poder dizer assim, decorei. Até a palavra é ruim, né, decorar, porque decorar é uma palavra profunda. A pessoa, na verdade, ele se tornou um gravador, talvez um papagaio, um repetidor. Né? Porque decorar vem do coração, em latim, né? Decore, do coração. Decorar significa do coração. Né? Então, quer dizer, se a pessoa de fato está vendo algo com todo o seu coração, é muito maior do que só ficar lendo. Né? Bom, mas na verdade ainda é maior. O ouvido espiritual ainda é maior. Por isso que aqui no versículo 5 diz assim: aquele que está sentado no trono disse, upo. Quer dizer, o que é isso, upo? Upo não é dizer, é argumentação quase jurídica. É uma argumentação de legalização, de legalidade do juiz. Sabe um argumento jurídico? Essa é a palavra, epu. Ele está não só dizendo, ele está colocando um argumento. Um argumento de quê? Daquilo que ele falou antes disso, daquilo, por isso que aqui tem um e. Né? E. No começo do versículo 5. E. Tem umas bíblias que começam com disse, mas não é assim. Começa com e. Né? Esse e, vamos dizer, ele está dando certo com o argumento. Porque o argumento que agora vai ser apresentado por Jesus é que é por causa desse argumento que ele está apresentando agora, é por causa desse argumento que tudo que é antes aconteceu. Tudo que é antes, o quê? No versículo 1, versículo 2, 3 e 4. Né? Olha só, versículo 1, ele fala que foi então feito um novo céu, uma nova terra. Né? E o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Há uma nova cidade. Uma nova cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Então, preparada como noiva. Então, nós estamos vendo aqui que a cidade, a Nova Jerusalém, né, também é comparada como noiva. Dá para perceber que é a mesma coisa? A cidade e a noiva é a mesma coisa? Não são duas coisas diferentes, é a mesma coisa. Né? Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, que é a presença de Deus junto dos seus, chamados de noiva e de cidade. O povo é que é a cidade. O povo é que é a noiva. O povo é que Deus habita junto com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, nesse lugar, nessa ambientação, o Senhor revela para nós que todas as coisas que causavam danos, dores, tristezas, sofrimento,
agonias, aflições, morte, não tem mais, né? Isso não tem mais. A morte não existirá e tal. Aí ele diz assim, porque tudo isso são primeiras coisas, é um prólogo. Tudo isso é um prólogo, é um anterior a toda a realidade eterna que de fato existe. Existe, por que existe toda a realidade eterna? Por que ela existe? Né? Por que todo o céu existe? Por que nós, como um povo de Cristo, somos chamados de Nova Jerusalém? Por que somos chamados de noiva? Por que isso existe assim? Né? Por causa do argumento que vai aparecer agora. Então ele vai dizer, então eu vou explicar para vocês como é que tudo isso acontece. Né? Então aí vem o argumento. Né? Eis, quer dizer, eis é uma palavra grega também interessante. Ele fala, agora eu estou aqui mostrando para vocês. Está diante de vocês. Eu faço novas todas as coisas. Né? Eu faço novas todas as coisas. Está vendo? Faço novas todas as coisas. Como é que Cristo faz novas todas as coisas? Né? Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quer dizer, Cristo faz nele mesmo, ele faz. É ele, está nele, está em Jesus. Tudo ser novo. Né? E no versículo 6, ainda tem outra vez a palavra epo, outro argumento. Outra vez, argumentação. Aí vem uma expressão preciosíssima. Né? A expressão é essa. Tudo, olha lá, tudo está... Aí vem a palavra, na verdade aqui, irmãos, é uma palavra muito interessante. Ginomai é muito interessante, porque ela significa assim, que tudo está preparado, tudo foi montado, né? Tudo foi terminado, tudo foi cumprido e tudo foi ordenado para ser. Aqui está como feito. Né? Mas, de fato, Cristo está revelando com essa palavra que todas as coisas estão prontas para serem o que devem ser. Tudo está pronto para ser o que deve ser. Mas quem é que faz isso? Ele. Quem é que operou todas essas coisas? Ele, Cristo. Né? É Cristo que operou tudo isso. Né? Então, amados, agora é dado a nós, a gente aqui, o povo do Senhor, né? Estarmos vivendo assim, celebrando, em celebração, vivendo em celebração. Então, se Cristo fez tudo e tudo de fato está pronto, não falta mais nada. Não falta mais nada. Né? Não falta Jesus voltar para Jerusalém e ficar lá sentado. Não existe essa mínima possibilidade com essas palavras de revelação aqui. Né? Jesus não vai ficar... Pode construir o 4º templo, o 5º templo, o 6º templo. Quantos templos quiserem construir lá em Jerusalém, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com as vontades equivocadas de judeus, de cristãos, seja lá de quem for. Né? É um equívoco, é um erro, uma heresia, é um outro evangelho. O pessoal, como Paulo fala em Gálatas, esse é um outro evangelho. Né? Então, a nós, esse povo que ele chama de nova cidade, noiva, nós estamos sendo preparados para essa condição de viver lá no céu, nesse tipo de vida. Né? Essa é a palavra. Ele diz aqui, acrescentou, né? Tudo está feito, quer dizer, todas as coisas estão preparadas. Cadê minha tradução aqui? Todas as coisas estão ordenadas para ser. Elas estão ordenadas para ser. Quer dizer, há um momento em que tudo isso será. Está pronto. E a próxima coisa, depois desse momento que nós estamos vivendo agora, é esse aqui que está sendo revelado aqui.
Não é aqui na terra mais. Não tem mais terra, nem céu, nem mar, nem nada. Né? Então, Mateus 26, amados irmãos, o Senhor nos apresenta a revelação dele mesmo de novo. Né? E aí eu queria muito pedir a Deus que nos abençoe tanto agora, porque muita gente que não compreende Cristo, ele fica pensando em Páscoa. Páscoa, né? Muita gente que não compreende Cristo, não vê Cristo assim, do jeito da revelação, da palavra, do jeito da revelação, ele fica vendo a Páscoa, ou o povo judeu, ou Jerusalém, ou religiões, ou cristianismos, ou denominações, ou rituais. Essas coisas que a gente tem falado muito, né? Então, para entender Mateus 26, de 26 a 29, não vai conseguir entender nunca, se não começar pelo versículo 17, 18 e 19. Mateus 26, de 26 a 19, é um texto que religiosamente, teologicamente, é conhecido por alguns como a última ceia. De 26 a 29 é conhecido como a última ceia. Alguns conhecem como a primeira ceia. Né? Uns conhecem como Santa Ceia. Uns falam última ceia. Uns falam última Páscoa. Então é uma bagunça. É uma confusão total. Mas se não entender, se não ver a palavra de Deus, mas você ver pela sua teologia, não vai conseguir nunca perceber o que Jesus está falando e fazendo ali. Né? Para ler Mateus 26, de 26 a 29, antes tem que ler de 17 a 19. O versículo 26, de 17 a 19. E saber que a Páscoa, desde o início da Páscoa, quando ela houve, ela apontava absolutamente para Cristo. Né? Para Cristo. Bendito aqueles que viram Cristo desde o início. Né? Benditos aqueles. Eles foram salvos do Egito por causa de Cristo. Poder de Cristo fez isso aí. Né? Aí está a Páscoa, ela vai chegar aqui nesses dias, e quando a gente começa a estudar o ambiente da Páscoa nos dias de Jesus, do chamado movimento do cristianismo primitivo, a Páscoa nesse período, a gente vai começar a ver assim o que estava acontecendo. Ela era realizada no templo de Jerusalém. Né? E o que acontecia? O poder romano, ele tinha uma certa preocupação com esse dia. Porque era assim, aquela multidão que ia lá. Era, vamos dizer, alguns historiadores chegam a dar conta de 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Parece a ilha aqui na temporada. Você vê que às vezes chega a 2 aqui. Hoje falaram esse ano, né, que chegou a 2, num pico. Não sei. Isso foi só ouvir falar. Depois sumiu todo mundo. Mas o que acontece é que lá em Jerusalém, né, irmãos, a cidade muito menor do que Florianópolis. Ah? Chegou? Tudo bem lá? Tudo bem? Então, uma cidade muito menor que Florianópolis, vamos dizer, tinha 1 milhão de pessoas por causa da festa da Páscoa. Já pensou a multidão? Era uma muvuca, irmãos, era um negócio louco ali. Né? E o povo romano, o exército romano que dominava a política daquele tempo, eles tinham uma ação, vamos dizer assim, militar extremamente reforçada, porque haviam atos terroristas que tentavam jogar bomba. Bomba não tinha bomba naquele tempo. Eles tentavam, sei lá o que eles faziam. Os atos terroristas deles matavam com flecha. Não era que nem agora, né? Que eles matam com bomba, matam com tiro. Era com flecha, com espada, atacavam. Armadilhas. Eles não gostavam muito de quem liberava a posse de espadas. Quando se liberava a posse de espadas, o pessoal não gostava.
mas alguns queriam posse de espada para poder andar pelo menos para se proteger, né? Mas era uma loucura aquilo ali. Então ficava aquela discussão e o exército romano ficava na rua ali e tentando proteger o povo. A Páscoa era uma muvuca só, era um monte de turista, uma quantidade absurda de turistas, porque devia ter o quê? Uns 200 mil habitantes em Jerusalém, talvez. Era uma quantidade bizarra de gente. E aí aquela multidão lá, e atentado daqui, atentado dali, tinha mais quase soldado do que gente, da turma ali, dos judeus. E era uma luta. E todo mundo ia para o templo. A Páscoa era celebrada no templo, né? Era assim que era. Aí vem assim, irmão, mas a Páscoa, não precisa quase nem falar, mas a Páscoa é uma pessoa, né? O que então ela celebra desde o início? Ela celebra que um dia haveria de vir a pessoa que é celebrada a Páscoa. O dia que ele veio, Jesus mesmo lá, já vimos em Mateus 4, quando ele, na sinagoga, lá na Galileia, ele estava lendo, ele procurou um rolo de Isaías, leu lá, e falou assim, hoje se cumpriu essa escritura aos seus ouvidos. Se cumpriu. Aí ao invés do pessoal ficar extremamente feliz, eles começaram a ficar com ódio de Jesus. Porque quando acontece isso na mente dos próprios cristãos e dos próprios judeus, e seja lá quem for, a pessoa não vê mais a verdade. Ele vê aquilo que ele construiu dentro da cabeça dele. Esse é um problema gravíssimo, né? Então, aqui, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, no versículo 17, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim para ele assim, onde você quer... Irmãos, é um absurdo uma pergunta dessa. Mas, irmãos, Jesus já tinha conversado com eles, falado, quem diz os homens que eu sou? Aí isso, aquilo, outro. Aí vocês, quem que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, isto é, tu és o Messias. Pedro falou, por revelação. A revelação bateu no coração do Pedro, ele falou aquilo que Deus mostrou para ele, né? E mesmo assim, não adiantou muito. Ficou com o coração bagunçado. Teve que desenhar. Desenhou com a vida do Filho de Deus na cruz. Tá bom, irmão. Então, é uma coisa estranhíssima, né, irmãos? É uma coisa muito estranha. E, no entanto, aconteceu. Não é? Pedro tinha recebido a revelação. E assim, todo o Novo Testamento já está sendo o cumprimento. Então, quando chegou o dia da Páscoa, naquele ano, do ano de Jesus se manifestar, naquele momento, naquele tempo, né, e que agora já estava praticamente pertinho da crucificação, ali, né, era para todo mundo saber isso. Mas ainda os discípulos falaram assim, bom, o mestre é tão estranho, ele é tão excêntrico, Jesus é tão excêntrico, que é melhor perguntar para ele onde, que eles sabiam que era no templo, todo mundo sabia. Mas porque o mestre não dá nada certo, a gente pensa uma coisa não é, pensa outra coisa não é, nunca dá nada certo. Tudo é diferente daquilo que a gente pensa e daquilo que Jesus diz. Então vamos perguntar para ele onde que ele quer que a gente celebre essa Páscoa, né? Mas ainda eles não perderam a ideia da Páscoa. Eles não tinham a visão ainda direito, estava uma bagunça, ora é Jesus o Messias, ora não é. Messias é o Cordeiro Pascal. Tu és o Cristo. Irmãos, quando alguém fala assim, tu és o Cristo, Deus está revelando para ele que ele é o Cordeiro Pascal. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Então o que está acontecendo? Aquele Cordeiro que morreu, foram mortos todos aqueles séculos, agora é tu. Tu és esse que havia de vir para morrer por nós. Não adiantou. Aí eles falaram assim, onde vamos fazer a Páscoa? É uma confusão, né, irmãos? É uma confusão. E isso já, você vê, fazia falta desse entendimento, assim, da pessoa de Cristo. Não podemos nunca deixar o nosso coração sair da pessoa de Cristo, nunca.
para ir para a religião, para ir para a igreja, para ir para movimentos, seja lá que for, que movimento que for, político. Jesus, eu ia perguntar, qual igreja Jesus vai? Qual igreja de Jesus vai? É absurdo. É isso, se Jesus estivesse passando por aí e fosse conversar com a pessoa. O senhor vai estar? Isso. Se Jesus fosse conversar com as pessoas sobre Jesus, eles iam ouvir e falar assim, mas de qual igreja tu é? Qual igreja tu é? Isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. Jesus fala assim, vocês estão loucos, esses caras. Estão tudo meio maluco. A cabeça está fora mesmo, né? Então, né? Aí ele, mesmo assim eles perguntaram da Páscoa. E ali na frente deles estava o Messias, estava o Cordeiro Pascal, né? E ele respondeu a eles assim, com muito cuidado. Jesus tem aquele cuidado que só ele tem mesmo, né? Olha, vocês vão para a cidade, vocês vão encontrar um homem lá, né? E diz a ele assim, olha, o mestre manda dizer. Quer dizer, Jesus manda, irmãos, ele não está pedindo, ele manda, ele é Deus. Não sei por que o pessoal, eu sei porque, a gente sabe historicamente e espiritualmente por que surgiram judaísmo e cristianismo, né? Domingo até li para os irmãos na mensagem, um autor aí, tenho dezenas deles, historiadores e pastores até, grandes pesquisadores na história, que eles estão estudando. Hoje tem uma quantidade absurda de fontes disponíveis, fontes primárias, que a gente chama de fontes primárias, sobre o cristianismo primitivo, e que todos unanimemente são unânimes, né, em dizer que o que nós temos hoje não tem nada a ver com o cristianismo nascente, o cristianismo primitivo, não tem nada a ver. O que tem hoje não é nem caricatura, é uma aberração, né? Então o judaísmo já era aberração da ideia de revelação de Deus no Antigo Testamento. E o cristianismo é uma aberração, né, daquilo que Cristo fez. Aí já falamos que o cristianismo é resultado, pode estudar sobre isso, né? Helenização do cristianismo. Então tem autores muito bons que mostram a helenização, a romanização, o judaizantismo, vamos dizer assim, colocar o judaísmo dentro disso também. Juntou tudo isso num liquidificador, judaísmo, romanismo e gregos, helenismo, juntou tudo e virou cristianismo. A maioria quase absoluta dos cristãos, além de não saber isso, por ignorância, né, porque é um projeto de ignorantização dos crentes, não tinha quase acesso. Depois começou a ter, e ainda o pessoal dizia que os crentes eram aqueles que estudavam muito. Quer dizer, você tem uma faixa possível de estudo que é permitida aos crentes, que todo mundo que já nem estudava quase nada, olhava para os crentes e falava, nossa, como eles sabem as coisas. Mas eles sabem daquilo que é permitido estudar, e que era dado os crentes conhecerem oficialmente nas faculdades teológicas e em qualquer lugar do mundo, né? Seja na Alemanha, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. O Brasil é muito pobre na área do conhecimento, né? Ele praticamente é um escoamento assim, de tudo que é pior do mundo na área do conhecimento, do intelecto, e a turma realmente está nessa situação difícil. Então, por causa da baixa mentalidade, da ignorantização muito alta, as pessoas ficam suscetíveis ao emocionalismo. E o cristianismo emocionalista superou todo tipo de cristianismo mais, vamos dizer assim, sisudo, com mais cara de conhecimento acadêmico, intelectual. Então, a grande massa chamada cristianizada hoje no Brasil é uma massa praticamente, como diz aquele autor que eu estava lendo, de cristianismo cheio de orixás, né? Cristianismo cheio de patuás, cristianismo cheio de feitiçarias, idolatrias, essa quantidade toda bizarra que está por aí, né? Então, irmãos, Jesus está ouvindo e vai orientar os seus discípulos, falar assim, olha, vão lá na cidade, tem um homem lá, no versículo 18, Mateus 26, 18, né?
E hoje tem muita gente querendo celebrar Páscoa ainda. Bom, essa Páscoa que a gente chama de Páscoa no Brasil é o resultado absoluto dessa ignorantização, né? Nos Estados Unidos estão começando a superar o Halloween, está superando o Dia de Ação de Graças, né? Quer dizer, aquilo que antigamente era tido como algo de grande valor, passou a ser, a Ação de Graças, passou a ser um evento ritualístico tradicional do país. Então, é claro, quando você transforma a ação de graças original nisso, vai resultar em uma anemia, né? Em uma falta absoluta de estrutura, né? E aquilo, então, vai ruir. O que vem mais emocionalisticamente aparecendo, que é o Halloween, que faz muito mais sentido para os corações profundos das pessoas, sem qualquer fundamento de nada, o Halloween emocionalista pega aquelas pessoas e eles vão colocando abóbora na cabeça, doce, saindo vestido de demônio, e acham que é tudo uma beleza, né? E vem vindo para o Brasil também. O Brasil já tem, nas escolas, grande parte delas fazendo esse negócio, né? Agora, quando se trata de Páscoa, é a mesma coisa. É ovo, é chocolate, é não sei mais o quê. Então, é ritualismo religioso, né? E no meio, vamos dizer assim, cristão, né? Essa mistura toda gera um enfraquecimento total, porque não tem verdade nenhuma nisso, e as pessoas que já têm uma certa cultura, talvez um pouco mais elevada em termos de ter que haver um significado para alguma coisa, eles falam assim, peraí, mas ovo, chocolate, igreja, Jesus, morte, hein? Coelho, ressurreição, isso é uma bagunça, eu vou sair fora disso. Ele sai fora disso, porque não tem sentido nenhum, é totalmente bizarro. Ele vai para a escola, todo mundo é isso, vai para uma igreja, também tanto faz, seja lá o que for. O próprio pessoal das igrejas diz que não é isso, mas os filhos, todo mundo vai vivendo como se tudo isso fosse, né? Então, no tempo de Jesus, vamos dizer assim, onde a Páscoa não tinha coelho, a Páscoa não tinha chocolate, né? A Páscoa não tinha esses ritualismos todos que tem hoje, era de fato aquela festa em que matava o cordeiro, e era assim a Páscoa, vamos dizer, era o jeito original. Mas esse jeito original, ainda que fosse verdadeiro, no sentido daquilo que estava sendo feito, ele não era verdadeiro naquilo que para o coração deles, eles compreendiam como significado. Eles compreendiam como significado o cordeiro pelo cordeiro mesmo. E a nação de Israel como o grande significado pascal. Quer dizer, o Messias era alguém que viria para restituir Israel à sua glória, que eles achavam que tinha glória, né? A glória é de Deus e ele não dá a ninguém mais. A ninguém mais. Mas o povo de Israel achava que a glória era de Israel. Por isso que Jesus veio para o que era seu e os seus não quiseram saber de Jesus. Hoje, se você falar de Jesus, é isso. Primeira coisa que as pessoas perguntam, que igreja que tu é? Ele não tem noção de nada. Os crentes perguntam para a gente, né? Se você chegar na livraria evangélica lá no centro e começar a falar de Jesus, a primeira coisa que eles vão perguntar, mas qual é a igreja que o senhor é? Ele não tem, a ignorantização atingiu de uma forma que quase que não volta mais. Ele não consegue ver mais nada. Então Jesus falou isso daí. E diz assim, o meu kairós está aqui. Olha só, o versículo 18, irmãos. Jesus está dizendo, o meu kairós chegou. O meu kairós chegou. Mateus 26, 18. O meu kairós chegou. Né? Entende? Todo mundo já falamos um monte sobre kairós. Kairós é a estação de Cristo. É a própria pessoa de Cristo no cumprimento profético de tudo, porque ele é a plenitude. Ele é a plenitude da divindade, ele é a plenitude de tudo, não tem mais nada além de Cristo.
Então o meu Kairos está aqui. Isso aqui sozinho já resolveria tudo, não tem mais nada depois de Cristo, só tem Cristo, porque Ele é a plenitude a ser desfrutado, alimentado. E aqui, irmãos, nós temos que ter um cuidado, porque Jesus em João 6, Jesus falou assim, lá no capítulo 6 de João, vamos ver lá. Irmãos, é para a gente entender a ceia do Senhor, nós temos que entender muito bem João 6. João 6. Mas isso só é possível por revelação, né? Senão você vai ficar só comendo pão mesmo e tomando fruto da videira e não vai adiantar nada. Aquilo ali é uma idolatria. Na verdade, se você não perceber a verdade daquilo que é, você vai estar tendo ceia de Satanás. Ceia com o diabo, celebrando o diabo. Por que eu digo isso? Porque em 1 Coríntios 10 diz isso. É só quem tiver alguma dúvida, vai lá em 1 Coríntios 10 e vê que eles estavam fazendo o que era visualmente identificado como ceia, mas espiritualmente era culto a Satanás. Culto a Satanás. Né? Então, visualmente parece o templo de Israel e estão adorando o diabo. Visualmente parece uma igreja que parece que na cabeça deles isso existe e eles estão adorando Satanás. E o pessoal não sabe, ele não tem noção. Ele diz, não, nós estamos adorando a Deus. Mas se você estiver adorando, a palavra adorar, ela significa servir. Em inglês é bem boa a palavra culto, é service. Service é servir, serviço, operação, trabalho, obras. Isso é litúrgico, isso é liturgia. Leo ergo. Leo ergo é o povo que trabalha. Isso é uma liturgia. A liturgia é isso. Quer dizer, então, o service é o ato de você estar liturgicamente vivendo, quer dizer, em ação. Agora, a tua ação demonstra o quê? Algo que Jesus nunca ensinou. Então, não é de Deus, não é de Cristo. De quem que é então? Não é de ninguém, não. É. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, só tem ou ele ou o diabo. Né? Então, em João 6, irmãos, João 6 é um texto maravilhoso sobre a pessoa de Jesus. Mas, vamos ver o versículo aqui no 51. É tão precioso, porque aqui vai dar a base que cada um de nós possamos ter no coração a vontade no Espírito Santo, para que nós possamos receber essa palavra como ela é. Né? Ele diz aqui, ó, Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo. Quando você vê lá em Mateus, Jesus falando assim, pão, quem que você vai pensar então? Em Cristo. Certo? Em Cristo. Você não pode pensar em pão. Embora tenha o pão, você vai saber que ele está querendo dizer que é ele, Jesus. Ele, a pessoa. O pão está ali como pão. Mas agora você vai saber que o pão tem a ver com a pessoa de Jesus. Porque ele está dizendo isso. Eu sou o pão. Né? O pão vivo ainda. Que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha, está explicado, né? Ainda mais diz aqui, ó. Bom, é claro que entre os judeus deu maior confusão. Né? Eles começaram a discutir como é que eles iam pegar pedaços de Jesus para comer. Né? Um pega o dedo, outro pega o pé, outro pega a bochecha. Então é uma loucura total. Essas cabeças, irmãos, essas cabeças. Isso é uma loucura. Né? Então, mas tudo bem. Hoje é assim, tem gente que chama a ceia de Santa Ceia. A mesma coisa, é idolatria. Eles vão lá e pensam que o pão tem algum poder. Então tem as duas doutrinas maiores da idolatria e da heresia, do anátema, que é consubstanciação e transubstanciação. Né? O catolicismo, o padre olha lá para o sacrário, vira para o sacrário e usa as palavras aqui de Mateus 26 em latim.
E fica falando lá, falando. Depois que ele falou, ele diz, agora cada pão é um Jesus. Cada hóstia é um Jesus. Começando da hostiona grande que tem lá, que ele come, né? Aí aquela hostiona. As outras hostiazinhas é um Jesus pigmeus. É os Jesusinhos. Não, só ele que pode mastigar. Ele mastiga com gosto. E depois ele toma aquele vinho do Porto. Né, irmãos? Então ele vai lá e toma aquilo ali e tal. E o povão come aqueles anõezinhos de Cristo. Né? Hein? E não pode, tem que ficar só com aquilo. Começa a dar, né, uma coisa assim. E o pessoal diz assim, e o Aníbal, ele era padre, né, o Aníbal, que era meu professor também. Ele dizia assim que ele ficava, uma vez ele ficou muito impactado, porque ele levou as hóstias consagradas, que era tudo Jesus que estava lá dentro, aquele monte de Jesus, tudo gritando, e estava aquele monte de Jesus. Aí dentro daquele negócio de ouro, aí ele estava indo, ele tropeçou. E ele estava numa fazenda. E as hóstias caíram no chiqueiro. E os porcos começaram a comer, eles foram comungando. Os porcos foram todos comungando aquelas hóstias. Aí ele ficou numa crise. Né? Aí ele foi lá perguntar pro padre superior, ele falou, você acredita nisso? Você acredita nisso, Aníbal? Aí ele contava essas coisas, queriam matar ele, né? Ele tem vários atentados, várias ameaças de morte pelo clero católico, né? E o Aníbal Pereira dos Reis. E quem puder ler o livro do Aníbal Pereira dos Reis, né? É um homem de Deus, agora já está no céu, né? Já está no céu. E os judeus fizeram a mesma coisa, eles ficaram querendo saber como é que fazia aquilo ali. E Jesus, no versículo 53, ele diz assim, respondeu-lhe, né? Jesus vai lá e diz assim, em verdade, aí ele piora a coisa mais ainda. Ao invés de explicar, ele piorou. Porque ele falou assim, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Bom, aí complicou. Aí ele falou, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha só, irmãos. E aí a coisa ficou assim. Quer dizer, quando a pessoa ouve esse negócio aqui, com a mentalidade judaica, ou com a mentalidade dos cristianismos, as interpretações são diversas. Tem as teologias diversas sobre isso aqui tudo, né? Mas tem a palavra de Deus que o Espírito Santo fala ao coração daqueles a quem ele já construiu os ouvidos espirituais para ouvir o Espírito Santo. E nesse caso, Mateus 26, Jesus, voltando lá para Mateus 26, o Kairós, é isso aí o Kairós. Quer dizer, chegou o momento em que as pessoas vão poder se alimentar do Filho de Deus. Comer, Mateus 26, 18. Né? O meu Kairós, quer dizer, o meu tempo está aqui. O meu tempo está aqui. Quer dizer, Jesus, o eterno Criador, o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, aquele que é o Emanuel, aquele que é o ser, razão de todas as coisas, o princípio e o fim, é Ele, tudo isso, aquele que fez pronto para ser vivido o novo céu e a nova terra, né? A noiva, a santa cidade, todos nós, ele nos chama a ser o povo da celebração. Nós somos o povo da celebração. Celebração que vive em nós, porque você só pode celebrar algo que de fato você vive. Algo que está em ti, dentro de ti. Né? Então, senão você não está celebrando nada. Então, irmãos, o Kairós está aqui. E aí ele fala assim, o Kairós chegou, quer dizer, todo o último dia chegou. O último dia chegou. A plenitude de tudo. Aquele que dá condições desse último dia ser o último dia.
né? A escatologia, ser escatologia. Ele é a escatologia da escatologia. Conseguiram ver? A palavra tempo no grego é kairos, nesse caso aqui. E kairos é o momento em que Jesus está mostrando, revelando que ele, como plenitude, aquele que estabelece a escatologia em cumprimento final, chegou. Quer dizer, não tem mais nada depois disso, a não ser ele mesmo. E quem pode celebrar isso? Quem pode celebrar isso é aqueles que são dele. Só aqueles que são dele. É claro que é um pouquinho de gente mesmo. A maioria está lá no templo de Jerusalém, a maioria está nos cristianismos, a maioria está por aí fazendo o que quiser, né? Mas um pouco de gente. E Jesus está chamando eles a isso. Falou assim, em tua oikel, quer dizer, em tua casa, celebrarei, né? Celebrarei a Páscoa com os meus, olha só, os meus discípulos, né? Aqueles que são de Jesus. Isso é uma coisa bendita. Então, e fizeram como Jesus ordenara, finalmente fizeram uma coisa certa. No versículo 19, deveria ser o texto básico para todo crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro, para celebrar de fato a Páscoa, para celebrar de fato o Pachá, que é Jesus, né? Para celebrar Jesus, que a gente celebra. Então, o povo da celebração celebra isso todo dia. Todo dia, não é mais uma vez por ano, não é mais, é todo o dia. Mas nós vamos ver isso já já. Mas então, no versículo 19, ele diz assim, e eles fizeram, olha só, e eles fizeram, se tornaram aqui o povo litúrgico. E o pessoal aí da Igreja Católica tem costume de chamar liturgia umas coisas escritas que está lá. Né? Vamos ver a liturgia, que absurdo! Né? Leos ergo, em latim. Quer dizer, leos, povo que trabalha, que opera. Não tem nada a ver com um escrito de papel. Mas não sabem. Então deixa o povo ficar lendo lá, que é a melhor coisa que tem. Mas não tem entendimento da realidade. Bom, irmãos, e fizeram como Jesus lhes ordenara. Olha só, fizeram como Jesus lhes ordenara. Aí prepararam tudo. E lá no 26, agora nós vamos entender. Agora, bom, espero que os cristãos entendam, né? Aí diz aqui, ó, enquanto comiam, Jesus tomou, aí vem a palavra importante, né? Que é, enquanto estavam comendo, essa é uma expressão profunda aqui, porque Jesus recebeu um pão, e aí, esse ato de Jesus receber o pão, é no sentido de que ele mesmo é o pão. Ele mesmo é o pão. E diz aqui, não é abençoando-o, é eulogel, em grego, eulogel, eu é de eugenia, aquela vez que a gente pensou, eu é o bem, o bendito falar. Jesus falou de forma bendita, é isso que está aqui. E então Jesus falou de forma bendita. O que Jesus falou de forma bendita? Né? Ele partiu, quer dizer, o falar, irmãos, o falar, logel, meus irmãos, é a palavra logos, que é aquele que faz tudo. Então, ele benditamente, vamos dizer assim, benditamente agiu, partindo o pão entre eles, né? Partindo o pão, deu aos discípulos, dizendo, ele usou a mesma palavra, né? A mesma palavra, recebam, quer dizer, sejam vocês aqueles que vão receber o que eu estou dando a vocês. Então, eles ali sabiam desde João 6 que Jesus é que era para ser comido,
Jesus é que era para ser bebido o sangue dele, eles sabiam isso. Eles sabiam que a Páscoa que estava sendo celebrada agora não era mais aquela do templo, mas era ele, lá no 17 ele fala isso, né? E agora, quando ele reúne eles ali, ele está dizendo, agora eu estou aqui com vocês. E eu quero que vocês me recebam. É a hora de vocês celebrarem a minha pessoa. E a celebração é esse ato contínuo de vocês estarem comendo de mim. Comendo de mim, bebendo do meu sangue. Quer dizer, comendo, se alimentando daquilo que eu posso dar a vocês, para a vida de vocês, que é o meu corpo e meu sangue, que é a minha palavra. Pela minha palavra, pela ação do Espírito Santo, que João 14, João 16, Jesus disse que vai formar o corpo de Jesus em nós como substância. Nós é que seremos a substância. O corpo de Cristo somos nós. Então Jesus fala aqui no versículo 26, isto não é assim, a palavra não é isto é aqui está. Aqui está o meu corpo. Aqui está o meu corpo tem a ver com ele e com os discípulos. Não é que ele está mostrando o pão. O pão é um elemento de, vamos dizer assim, base de alimentação humana. O pão não vai deixar de ser pão, nada, nunca. Mas o que eles estavam sabendo agora é que Jesus é que tinha que ser comido, Jesus é que tinha que ser bebido, e que eles, junto com Jesus, eram de fato um só. Em João 17, Jesus tinha dito isso, vocês, Pai, assim como nós somos um, assim que eles sejam um também. Né? Então Jesus chega aqui no versículo 26 e diz, aqui está o meu corpo. Quer dizer, onde que está o corpo? Quem está entendendo, não como pão, não como cabrito ou ovelha, não como ovo, não como ritual religioso, não como qualquer coisa inventada pelos cristianismos, quem foi limpo disso tudo, ele vê que é Jesus. Pela graça de Deus, ele vê, pelo Espírito Santo, ele vê que é Jesus, que está sendo ofertado. E é claro, quem morreu na cruz, naquele dia, dali uns dias, quem morreu na cruz foi Jesus. Não tinha um pedaço de pão lá na cruz, né? Não tinha uma ovelha lá na cruz. Lá na cruz estava Jesus. E tudo que foi feito e tudo que significa aquilo, nós estamos juntos nisso. Nós estamos dentro dele, sendo gerados por ele. Né? E então, quando isso é assim, você é chamado a ser, é revelado, chamado ekkalel, você é chamado, né? a ser ciente pelo Espírito Santo, pelos ouvidos espirituais, que agora vocês são a substância. Por isso que ele fala aqui, aqui está o meu corpo. Na Igreja Católica, o padre pega o hóstia e fala, o corpo de Cristo, aí todo mundo fala amém. Isso é uma aberração. Né? No meio protestante, eles falam assim que Cristo está por ali, de algum jeito, rodando em volta, correndo pela sala, mas ele está por ali. Né? Então, se você come aquele pão, de alguma maneira, tu come um pouco de Cristo também, de algum jeito. Isso é um absurdo. Né? Enfim, uma quantidade de aberrações, não é nada disso que é real. E a consubstanciação e a transubstanciação são nomes anátemas. São nomes anátemas. E que são cridos por uma quantidade absurda de gente. E quem não acredita nem em consubstanciação e nem transubstanciação, mas em Santa Ceia, é outro anátema. Né? Porque santo é o Senhor que é dado por nós. Aí a gente, né, é alimentado e nós somos o corpo dele. Há uma apresentação aqui da parte de Jesus, ele mesmo dizendo, ele vamos dizer, ele levanta os braços e diz assim, eis o corpo de Cristo. Quem que faz o corpo? Quem faz isso? O corpo de Cristo. Cristo faz isso. O corpo de Cristo, quem é? Ele e nós. Ele e nós. Então, essa bênção, né,
é a mesma coisa que acontece com o sangue, né, irmãos? Aí ele diz aqui, tem que pegar minha tradução aqui de novo. Mais para o finalzinho do versículo 29. E digo-vos, no versículo 29, que, olha só, e digo-vos que neste período desta separação, tá vendo como está meio diferente aí nas versões normais? O grego é assim, ó, e neste período, e digo-vos que neste período desta separação, quer dizer, a palavra grega significa vai haver uma separação entre nós, né? Eu não beberei deste fruto da videira nesse tempo da separação. Jesus não vai estar fazendo essa celebração conosco. Agora, olha a palavra continuidade, né? Quando nesta continuidade, é a palavra que é melhor para traduzir aqui, quer dizer, Jesus está dizendo, vocês devem saber que há de ter, mesmo que eu não esteja presente, há de ter uma continuidade, mesmo que eu não esteja aí presente. Mas eu estarei presente, mas como? Porque se nós estamos celebrando, ele está presente, né? Mas ele não está presente, ele está falando aqui que não está presente. Em outro lugar, lá em Mateus mesmo, no final, ele fala, eu estarei convosco todos os dias. Então, esse mistério é resolvido pelo mistério conjugal. Já falamos outro dia. Quando o Jason vai trabalhar, ele continua um com a Patrícia, não importa onde que ela esteja. Não é assim? A distância não diminui nada da relação de vocês. Se a Patrícia vai lá para o centro, ela não fica com... quanto mais vai esticando, vai ficando com menos amor. Não tem isso. Né? Não tem esse negócio de quanto maior a distância, mais fininho fica o fio. Não, nada. Não muda nada. Então, Jesus no céu ou aqui não muda nada a nossa relação de unidade, né? Então, presencialmente, ele está no céu, mas ele está em nós também, pela pessoa do Espírito e de sua palavra. No amor com que nós respondemos isso, em atos de operação de vida, que cada um de nós vive. Isso é culto verdadeiro, isso é celebração verdadeira. Isso é visto pelo Senhor como aqueles que celebram o Senhor o tempo inteiro. A celebração do casamento da gente é o tempo todo. Tem um dia do ano que a gente faz aniversário de casamento, tudo bem, mas a celebração é sempre, cada vez que um encontra o outro, dá um beijinho, dá um abraço, oi amor, e sempre está ali, né, falando alguma coisa, assim, carinhosamente. Pelo menos é bom que seja assim, né? Mas isso é verdadeiro? A gente fica feliz, a gente quer tocar. Então, isso tudo é celebração. Atos de celebração. Né? Atos de celebração quando encontra os filhos, dá um beijo, dá um abraço, brinca com eles. Isso é celebração. Né? Daquilo tudo que é. Então, ele fala isso. Dessa continuidade em que nós continuaremos celebrando. Então, o fato da gente celebrar, quando, por exemplo, você está no centro, ou a irmã Patrícia em algum outro lugar, se alguém sabe ou não que tu é casado, quem sabe já vê a Patrícia junto contigo. Quem sabe já vê o Jairo junto contigo. Mesmo olhando já vê. Ela tá com ele. Né? Ele tá com ela. E pronto. Então, é assim que é. Você vê a pessoa junto com a outra. Mas quem não sabe? Pelos teus atos, a pessoa vai saber que tem alguém na tua vida. Né? Modo como você olha, como você vive, as pessoas vão saber. Né? Mais do que até pela aliança também vão saber, mas muito mais. Tem muita gente que usa aliança e mesma coisa que nada. Né? Nem usam mais. Né? Mas o fato é que com Cristo é tão forte, é tão santo isso, irmãos, que quando as pessoas, os anjos e Deus o Pai olham para Cristo lá no céu, Ele nos vê em Cristo. Ele nos vê em Cristo, irmãos. Nós não somos estranhos para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Isso é lindíssimo. A gente é visto em Cristo de uma forma muito maior do que essa que a gente vê
né? Ver teus filhos, mesma coisa, ver vocês. É muito maior. Então, quando as pessoas olham em nós, Jesus diz assim, eu estou dando a vocês a dádiva assim, que quando as pessoas olharem para vocês, eles vão ver Cristo. É uma dádiva, mas como que eles veem Cristo? Se a gente estiver em Cristo, quer dizer, de fato, comendo do seu corpo, bebendo do seu sangue, que é a sua palavra, vivendo aquilo, né? Então isso é dado a nós, recebemos isso, até, como ele fala aqui, ó, até aquele outro momento em que vocês estarão lá no céu, juntos, na casa, na koinonia, na oikos do Pai. Quando nós estivermos juntos lá no céu, então, isso também é a celebração daquele dia, né? Mas é dado a nós celebrarmos e celebrarmos cada momento, que não, então não é nada religioso, nada vão. É uma realidade conjugal celebrada o tempo todo, né? Bom, amados, vamos celebrar então o Senhor, depois a gente continua. Irmãos amados, hoje nós pensamos um pouquinho na palavra, sobre essa bênção de ser dado a nós, a ser o povo que celebra, por estar ligado a Ele, né? Formados por Ele, o Senhor presente. É o dom, né? O dom presente. Jesus é o dom presente na pessoa do corpo dele, né? Todos nós. Isso é algo que precisamos viver, clamar ao Senhor que nos abençoe a perceber e andar assim, no Senhor, né? Centralidade absoluta de Cristo. Obrigado, irmão. Turminha, vamos celebrar todos os amados irmãos em tantos lugares, tantos lugares. Estamos orando pela irmã Gemima, ela está falando aqui, né? A irmã Gemima teve lá umas intervenções cirúrgicas e eu sei que é uma batalha essas recuperações, mas como o Senhor nos fala tão amorosamente, Ele nos toma em suas mãos, né? Nos guarda, e estamos orando pela irmã Gemima, né? Que o Senhor te seja por tão agraciador, amoroso de sempre que Ele é, e te dê a graça dessa recuperação. Tem alguns irmãos que estão passando por algumas lutas de saúde, alguns esperando algum trabalho aparecer. Então, estamos orando, né? Clamando ao Senhor que sejamos todos firmes em olhar para Cristo no meio disso tudo, no meio de todas essas batalhas, né? Que é aquele que nos oferta de si mesmo para nós nos alimentarmos em qualquer uma situação, né, amados? Por isso, amados, vamos celebrar então, deixa eu ver aqui, vamos celebrar juntos nessa oikos familiar de Deus. Jesus então pegou o pão, como a gente, né, recebeu aquele pão, falou benditamente com seus, repartiu aquele pão e estava dizendo, aqui está o meu corpo. Ele mesmo, quero que vocês saibam que eu estou me oferecendo a vocês. Então essa é a bênção para a irmã Gemima, a irmã Lúcia aqui, irmão João, tantos amados, e nós todos aqui, cada um de nós, né? Então, conforme Jesus ensinou, vamos comer. Senhor querido, nessa graça da tua parte, tão preciosa graça que nos alcançou e que colhe nossas lágrimas, colhe nossas tristezas, aflições, nossas dores, colhe nossas doenças e batalhas tão grandes,
colhe também nossos momentos alegres, ou enfim, Senhor, Tu que sabes tão carinhosamente nos olhar e nos mover e remover de nós, ou nos fazer como o Senhor quer. Nós fizemos essa celebração juntos, todos nós que estamos aqui na casa do Teu servo, quanto os irmãos que estão em tantos lugares, e compartilhamos dessas aflições, dessas lutas, e colocamos em Tuas mãos no meio dessa celebração, sabendo que de fato o Senhor que nos alimenta é o Senhor que nos dá da Tua saúde, da Tua graça, da Tua paz. Abençoa a irmã Gemima, que colocou da sua luta na saúde aí, Senhor. Abençoa os outros irmãos que estão batalhando batalhas tão intensas. Abençoa as crianças para que possam crescer em Te conhecer cada dia, tendo saúde no corpo. Sim, nós queremos pedir essa bênção, mas Te pedimos também, Pai, que possam Te conhecer e ser aqueles lavados por Ti e que possam viver no céu contigo também, Senhor. Abençoa, Pai, que o modo de vida da gente cada dia seja uma celebração de estarmos saudáveis em Ti, por alimentarmos do Senhor nossa vida. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ver aqui que Jesus também falou que o sangue dele seria derramado, como falamos e lemos agora há pouco, uma separação, mas ao mesmo tempo é uma bênção de podermos ser agraciados com a celebração. E sabendo que há de chegar o momento que vamos para o céu, né? Lá na casa do Senhor, que também é a nossa casa. Jesus pegou o fruto da videira e com eles bebeu naquele momento. E agora nós vamos fazer assim também. Querido Senhor, nós celebramos como o Senhor nos tem amorosamente ensinado. Nós pedimos por aqueles irmãos que estão em terras tão longe daqui do Brasil, seja lá na Europa, nos Estados Unidos, ou aqui mesmo no Brasil, em outros estados, outras cidades, mas nós sabemos que essa tão grande dádiva da Tua unção sobre nós, da Tua ação misteriosa e maravilhosa, nos uniu em Ti, nos fez um só corpo, em um só povo, Senhor, povo que celebra o Teu ato de amor e a Tua pessoa. Nós assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Então tá, né, irmãos? Vamos ficar firmes. Lá vai o Pedro, pegando tudo. Lá vai ele, dando aquela força de sempre. Opa, quem é essa? Outra netinha. Qual é o nome mesmo, irmã Cinéia? A Helena. A Helena. Chegou a Helena, meus irmãos. Que a mãe fez uma chapinha, mas Oi, ela tinha o Helena. cabelo todo crescido, lindo cabelo. Tudo bem aí? E ainda não lavou, ficou assim. Maravilha. A Helena, nós estávamos aqui falando de Jesus, sabe, Helena? Maravilha. Ele é que fez papai, mamãe, a vovó, fez esse mundo todo aí, ó. Oi, turma, lá está a Helena, olha que maravilha. Faz um oi, Helena, pra turma. Dá só pra você. Aí, turma, vem aqui, ó. Tá bom. Eu tô olhando. Vamos fazer um tchau para todo mundo. A irmã Sinésia fazendo um tchau. A Helena já fez. A irmã Nancy ali. A minha mãe. O irmão Jaison. A irmã Patrícia. O Pedro. A Esther. E a Rebeca. Então eu queria só mais uma vez comunicar que a gente está muito feliz porque minha mãe foi batizada, né? O caçula é aquela lá. Minha mãe foi batizada em nome do Pai, do Filho e do né? Espírito A Daphne me disse. antes de ontem, Foi sábado. que dia? Sábado. Sábado, né? Sábado, tava falando domingo. Foi uma grande bênção e A eu Daphne quero... me falou, Falou, irmã Daphne. É. Eu quero deixar isso registrado para a honra e glória do Senhor, para a nossa alegria,
É a alegria da minha mãe também, né? A alegria de todos nós. Deus abençoe, queridos, fiquem firmes. Irmã Catiane também, Deus abençoe. Irmã Lúcia, irmã Gemima, irmão Júlio, Deus abençoe, Júlio. Vamos ficando firmes no meio da luta. Em Cristo, né? João, todos aí, ó. João Luiz, Lima de Araújo, Deus abençoe. Isabelle, Sérgio Luiz, Darlan, Darlan e Daphne, estão aí. Deus abençoe. Estão aqui, ó. Hoje eles saíram cedo. Saíram, maravilha. Jaziel, meu querido irmão. Opa, deixa eu ver aqui. Quem mais está aqui? A Alana, lá nos Estados Unidos. César. Lúcia de novo, não sei o quê. É isso aí, irmãos. Fica assim. Ilza. E todos nós vamos seguindo firmes. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Terminamos o nosso voo. Bem-vindos. Deus abençoe, queridos. Tchau.